Olá, tudo bom? Eu sou a professora Cláudia Lopes, professora de língua portuguesa do Colégio Força Máxima, e hoje nós vamos dar continuidade a mais um módulo, que é o módulo 12. Esse módulo, ele fala sobre as palavras que causam tanta confusão aí, que é o mais sem i, mais acentuado e o mais com i. É normal você no dia a dia, bate-papo, no WhatsApp, internet, vocês observarem aí o quanto as pessoas confundem esse tipo de palavra, né? Então, muitas postagens, muitos recados, vocês conseguem perceber o quanto as pessoas escrevem completamente fora do sentido. E não é porque as palavras são parecidas que elas têm o mesmo sentido. Cada uma tem o seu momento. E só mais uma curiosidade, você também deve perceber que algumas pessoas falam o mais sem i, mães, mas é errado, não é mães, porque não tem nenhum som de nasalidade, não tem N, não tem tio, é mais, normalmente que fala. Então, a gente vai ver que o mais sem o i, ele se comporta como uma conjunção de oposição. O mais acentuado, ele é ao contrário de boas, né? Então, as meninas são boas, as meninas são mais. E o mais com i quer dizer a quantidade, ok? Eu estou num cenário diferente, você percebeu, né? Estou longe do quadro hoje, porque como o assunto é bem simples, nós vamos praticar bastante, vamos fazer bastante exercício para poder tirar as dúvidas e memorizar o conteúdo. Então, a gente hoje vai usar mais as imagens, ok? Já volto com uma imagem. Então, aqui, como nós podemos ver, nós temos os 3 mais, como eu falei anteriormente para você, lá no início do vídeo, que é com a ideia de conjunção, de adjetivo e de advérbio. Primeiro mais, como vocês podem ver, que é o mais sem acento, ele é uma conjunção adversativa. O que é isso? Ele tem uma ideia contrária, oposição, e ele equivale à palavra porém. Isso é uma dica muito importante, que quando você olhar e você conseguir ali lembrar e substituir a palavra, isso vai te ajudar, isso vai te auxiliar bastante. Saber que o mais equivale ao porém. Então, se a gente lê aí a frase, li tudo, mas não respondi. Eu sei que aí, esse li tudo, mas não respondi, esse mais, ele tem uma ideia de oposição. Se a pessoa leu tudo, óbvio é que ela vai saber responder. E aí não, eu tenho uma ideia contrária. E eu poderia até substituir pela conjunção porém. Li tudo, porém não respondi. Isso daí me dá a certeza que eu estou usando a palavra certa. Olhem o segundo, o acentuado. Ele equivale ao adjetivo má. Ele é o plural de mais. Ele é o feminino de maus. Então, os meninos são maus, as meninas são mais. Ele é um adjetivo. Ele é o contrário de boas, né? Há boas, mais. Bons, maus. Eu tenho aí o contrário, uma oposição. Então, tinha mais intenções. Tinha aí mais. Eu posso usar o boas intenções. Observem que eu posso substituir tanto boa, o mais, para o boas. Por quê? Porque são sentidos opostos. Agora, se eu quisesse colocar aqui, tinham porém intenções, não daria certo, né, amores? Porque tinham porém intenções, não dá, porque não tem um sentido, não traz o mesmo sentido. E uma outra dica importante que você pode observar, não acontece em 100% dos casos, mas vocês vão ver que nas frases mais simples, isso é bem comum, isso vai facilitar a sua vida, é essa vírgula que tem aí antes da conjunção mais. Normalmente, é nesta oração vai sempre aparecer a vírgula antes do mais quando ele for conjunção. Pode ser que em outros casos também apareça pela formação da oração, por estar fora de uma ordem direta.
Mas em frases mais simples, esse mais que está depois da vírgula vai acontecer com a conjunção. Também é uma dica que pode chamar a sua atenção. E o último mais que nós temos é o advérbio de intensidade, que significa quantidade. Então, todos querem mais amor. Aqui, o que eu posso ter como auxílio? Eu tenho a palavra menos, mais com i ao contrário de menos, e eu posso também usar muito para ter sentido. Então, eu posso falar que todos querem muito amor, todos querem menos amor, porque são palavras equivalentes que eu posso usar que não vão alterar o sentido. Mas aqui eu também não poderia usar todos querem boas amor, não daria certo, todos querem porém amor. Observem que as palavras equivalentes, que são as dicas para que vocês usem nas frases, isso auxilia muito, te ajuda bastante, porque é só você substituir que você consegue saber qual é a palavra correta. Então, mais sem acento e sem i é a conjunção adversativa que tem sentido de oposição, ideia contrária, e equivale ao porém. O mais acentuado é o adjetivo má no plural, ele é o feminino de maus. E o mais com i, ele significa quantidade, ele é um advérbio de intensidade e ele é o contrário da palavra menos, ok? Vamos ver como é que está na apostila? Então, a gente tem aí, existe em língua portuguesa 3 palavras muito parecidas na escrita, mas que apresentam significados bastante diferentes, que é o mais sem acento, com acento e com i. Olhem aí o primeiro quadrinho. A conjunção que indica oposição, contraste, pode ser substituída sem prejuízo de sentido por porém, contudo, entretanto. Vamos analisar a frase. As duas andavam muito desligadas, mas agora prestam mais atenção em tudo. Observem aí que esse mais eu tenho uma ideia de oposição, porque elas andavam desligadas e agora prestam atenção em tudo. Então, eu tenho uma mudança, uma ideia contrária. Eu posso substituir pela palavra porém. As duas andavam muito desligadas, porém, agora prestam mais atenção em tudo. E dá certo essa substituição, porque me indica que esse mais é uma conjunção. Poderia trocar pelo contudo, entretanto, aí também como exemplifica. E, se vocês perceberem, nessa mesma oração, a gente também tem o segundo mais, que é o mais de intensidade, como já vimos anteriormente. Então, esse mais aí, a gente tem, mas agora prestam mais atenção. Esse mais equivale ao quê? A palavra muito. Então, essa palavra muito aí, ela está me referindo aqui a uma questão de intensidade. Observem aí o segundo mais, que é o acentuado. O adjetivo de forma plural de má pode ser substituído por ruins, malvadas, maldosas. Então, os pais eram contra sua participação no grupo, porque achavam que ela poderia estar com mais companhias. Então, companhias malvadas, companhias ruins, eu poderia substituir. Ou eu poderia usar a palavra que é oposição, que é o boas. Estaria com boas companhias. O mais com i, que é o nosso advérbio de intensidade, adição, soma, e é o antônimo de menos. Eu tenho aí, Michele acabou treinando a memória para guardar mais facilmente o que aprendia na sala de aula. Eu posso substituir pelo muito, muito facilmente, muito mais fácil, né? E eu também posso usar aí o antônimo, que é menos facilmente o que aprendia em sala de aula. E também outro teste que a gente pode fazer, que não vai dar certo se a gente trocar as palavras. Por exemplo, esse último aí, para guardar mais facilmente. Eu não poderia falar para guardar porém facilmente. Eu não poderia usar para guardar ruins facilmente. Observem que não se encaixa.
Tá vendo? A palavra, ela não consegue se encaixar. Justamente por quê? Porque o sentido, o significado é único. O fato delas serem escritas parecidas não fazem delas a mesma palavra, e sim com sentidos distintos, ok? Então, não pode confundir. Aí, na próxima página de vocês, que é a 320, na verdade, a página anterior, né? Não é a próxima página. A gente tem aí um trecho que fala sobre o teatro, que retome o primeiro parágrafo da reportagem, apresentada na seção estudos do texto. Aí tem assim: o teatro tem o poder de transportar o público para outros mundos e épocas, através de histórias encenadas no palco. A experiência é enriquecedora para quem assiste, mas em Maceió ela é ainda mais enriquecedora para os atores, estudantes de escolas públicas da capital e de outras instituições de ensino, que viram melhorar o desempenho em sala de aula e em sua casa desde que começaram a atuar. Então, a gente tem aí, porque segundo o texto, experimentar o teatro é mais enriquecedor para os atores do que para a plateia. Então, é uma questão de interpretação, né? Ele vai falar aí da experiência, principalmente, que os estudantes das escolas públicas levaram para a instituição de ensino, né? Como a memorização dos textos, de como começar a atuar. E aí, a gente vai agora para a questão mesmo. Observe agora o início do segundo período desse parágrafo. Lembrando que período é oração até o ponto. Então, o segundo período é a oração que vai começar depois do primeiro ponto, não é? Desse parágrafo. E note que há duas palavras em destaque. Então, a gente tem a experiência é enriquecedora para quem assiste, mas em Maceió ela é ainda mais enriquecedora para os atores. Então, nós temos aqui exemplos de dois mais que nós acabamos de ver, não foi? Então, a gente tem a primeira. Em qual dos casos a palavra em destaque pode ser substituída por porém, sem prejuízo de sentido? Então, o primeiro, né, amores? O primeiro que a gente vai substituir pelo porém, porque eu tenho uma ideia de oposição, eu tenho uma conjunção. Olhem a dica que eu dei para vocês lá da vírgula na frente. Então, eu posso colocar lá na minha frase: a experiência é enriquecedora para quem assiste, porém, Maceió, ela é ainda mais enriquecedora para os atores. Qual é o sentido do outro termo? Ou seja, aquele que não pode ser substituído pelo porém, que é o segundo mais, né? Então, o segundo a gente tem aí sentido do quê? Ele é um advérbio de intensidade. É uma questão de muito enriquecedora. Então, esse segundo, ele é um advérbio de intensidade. Ok? Vamos ver como a gente encontra esse mais nas tirinhas. Olhem lá, a gente tem aqui: lamento, mas esta é a lei da selva. Crash, caiu. Lamento, mas esta é a lei da gravidade. Então, a gente tem aqui o gatinho que ia comer o rato e, como justificativa, ele vai usar a lei da selva, né? Que os maiores, os que sobrevivem mais, né? A cadeia alimentar aqui. Então, no caso aqui, ele, pela cadeia alimentar, ele vai se alimentar do rato. Então, ele vai falar: lamento, mas esta é a lei da selva. Olha só, eu tenho uma ideia oposta. Ele lamenta, mas ele vai comer. Dizer que esta é a lei da selva, ele só está justificando que ele vai se alimentar do ratinho. E aí, esse mais aqui é uma ideia de oposição. Ele lamenta, porém vai ter que comer. Olha só, eu pude usar o porém nesta oração e ainda tenho o quê? A vírgula antes, que é mais uma dica
aí é essa vírgula quando eu trato de conjunção, né, adversativa. A conjunção, aí o mais, ela tem essa vírgula separando a oração. E aí, acontece que ele recebe um castigo, não sei, mas ele cai. E o ratinho responde: lamento, mas esta é a lei da gravidade. E aqui agora, obedecendo a lei da física, né, ele teve que cair, segundo a gravidade. Quebrou e caiu. E aí, na verdade, o que a gente tem aqui de oposição do gatinho? Porque, na verdade, ele não lamenta, ele foi salvo, né? É a vida dele. Então, ele foi salvo completamente por essa queda. Então, lamento, mas esta é a lei da gravidade. Eu tenho uma ideia de oposição aqui, uma ideia contrária. Vamos ver a próxima? Então, a gente tem aqui: em terra de barata, quem tem um chinelo é rei. Mais vale uma naftalina na mão que duas rolando. Não suporto filosofia de barata. Então, ele tem aqui que mais vale. Então, qual é a intenção aqui? De valer muito. Olha no segundo. Vale muito uma naftalina na mão. Não é vale pouco, não é vale menos. Eu estou falando aqui o quê? De quantidade, de intensidade. Então, eu posso dizer que vale muito uma naftalina na mão que duas rolando. Isso me mostra que eu estou falando de um advérbio de intensidade, não é? Então, conseguiram observar a diferença aqui. Vamos fazer um exercício? Vamos analisar aqui. Olha que roupa mais linda! Então, olha que roupa mais linda. Esse primeiro mais aqui, eu tenho mais de intensidade, né? Então, olha que roupa mais linda. Eu uso aqui o meu mais. Então, vamos usar aqui, eu tenho o mais com i. Eu tenho nesse primeiro, eu uso mais com i. Aquelas sugestões dos clientes não foram o quê? Como é que é esse segundo aqui? Aquelas sugestões, eu posso dizer que não foram ruins, não foram boas. Então, esse mais aqui, ele é o mais acentuado, não é? Então, que eu posso